Olá pessoal, vamos à resolução de mais exercício, dessa vez o exercício 25.6. Nesse exercício a gente vai ter 3 fios, um fio de ouro, um fio de cobre e um fio de alumínio. Todos os fios vão ter o mesmo diâmetro, que vai ser um diâmetro de 1 milímetro, e a gente deseja fazer com que esses fios eles tenham uma resistência de 1 ohm, a resistência total, e aqui a gente tem umas informações que é dado na tabela do livro, né? Aqui a gente vai ter a resistividade do ouro, 2,44 vezes 10 a menos 8 ohm metro. A resistividade do cobre, 1,72 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. E a gente vai ter também a resistividade do ouro. Gravando. E a gente vai ter também a resistividade do alumínio, que é de 2,75 vezes 10 elevado a menos 8 ohm metro. A gente vai lembrar que na nossa aula anterior a gente viu que a resistência de um determinado material ela é dada como sendo a resistividade desse material vezes o comprimento dividido pela sua área da seção transversal dele. Se a gente for observar esse nosso fio aqui, esses nossos fios, a gente vai ter que a área da seção transversal deles todos vai ser igual. A resistência de todos eles também vai ser igual. Então, a gente vai ter que esse produto da resistividade vezes o comprimento desse seu fio, ele vai ter que ser mantido constante. Isso quer dizer que, na hora que eu aumento a minha resistividade, eu diminuo o comprimento do fio. Na hora que eu diminuo a minha resistividade, eu aumento o comprimento do fio. A gente pode observar que, inicialmente eu coloquei aqui os nossos 3 fios com exatamente o mesmo tamanho, mas, pelo fato de eles terem resistividades diferentes, eles também vão ter comprimentos diferentes. Seguindo a lógica do que eu tinha comentado com vocês agora há pouco, a gente vai ver que quem tiver uma menor resistividade vai precisar de um fio maior. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que quem tem a menor resistividade é o cobre. Então, você vai ter que esse fio, para você ter uma resistência de 1 ohm, esse fio de cobre tem que ser maior do que o fio de ouro ou o fio de alumínio. A gente também vai ver que, nesse nosso caso aqui, o nosso alumínio ele tem a maior resistividade. Se ele tem a maior resistividade, quer dizer que você, para chegar a ter uma resistência de 1 ohm, você vai precisar de menos fio. Então, a gente pode pegar o nosso desenho aqui e dizer que o nosso alumínio ele tem maior resistividade. Então, você vai precisar de um fio menor. O ouro ele vai ter uma resistividade intermediária entre o cobre e o alumínio. Então, ele vai ter que ser maior do que o fio de cobre. Gravando. Então, ele vai ter que ser maior do que o fio de alumínio, já que ele vai ter uma resistividade menor do que o fio de alumínio, mas ele vai ter que ter um comprimento menor do que o do fio de cobre, porque ele tem uma resistividade maior do que o do cobre. Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui. O cobre, fio de alumínio. Então, a gente vai ter algo desse tipo. O cobre vai ter que ser o fio maior, depois o ouro menor do que o fio de cobre e depois o fio de alumínio menor do que o fio de ouro. Vamos ver se a gente consegue, de fato, encontrar essa nossa discussão aqui na forma numérica. Então, vamos lá, né? A nossa resistência é dada como sendo ρ vezes L dividido por A. Nesse caso aqui, a gente vai ver que o nosso fio é um fio circular, que tem um diâmetro de 1 milímetro. Então, a nossa área, A, ela pode ser dada como sendo πr ao quadrado. Só que o nosso raio ele é dado como sendo a metade do diâmetro, ou o diâmetro dividido por 2. Então, a gente pode escrever essa nossa área aqui também como sendo π vezes d ao quadrado dividido por 4. Com base nessas informações aqui, a gente pode ir para o nosso item A para poder saber qual vai ser o comprimento de cada um desses nossos fios, de ouro, de cobre e de alumínio, considerando a resistividade de cada um deles. A gente vai ver que o comprimento ele vai ser dado como sendo o produto da resistência vezes a área. Então, isso aqui vai ser resistência vezes a área.
dividido pela resistividade. Então, dividido aqui pela nossa resistividade. No caso, a resistividade do ouro, a área do ouro e a resistência do ouro. Essa nossa equação, a gente pode substituir a nossa área por esse valor aqui e nós vamos ficar aqui, o comprimento do nosso fio de ouro vai ser dado como sendo π vezes a resistência vezes d ao quadrado dividido por 4ρ. Quando a gente faz as devidas substituições, nós encontramos que o comprimento do nosso fio de ouro vai ter que ser igual a 32,2 metros. Então, com isso, a gente chega no comprimento do nosso fio de ouro. A ideia para a gente fazer, para a gente calcular o comprimento do fio de cobre e para o fio de alumínio é exatamente a mesma. A diferença é que a gente vai agora simplesmente modificar para os dados referente ao fio de cobre e ao fio de alumínio. Então, o nosso fio de cobre vai ser dado como sendo π vezes a resistência do cobre vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4 resistividade do cobre. Quando a gente faz essas devidas substituições, nós encontramos um valor de 45,7 metros. Então, esse daqui vai ser o comprimento do nosso fio de ouro, esse daqui vai ser o comprimento do nosso fio de cobre e, por fim, o comprimento do nosso fio de alumínio, ele vai ser dado como sendo πr do alumínio vezes d ao quadrado dividido por 4ρ do alumínio. Quando a gente faz as devidas substituições, nós encontramos um valor igual a 28,6 metros. Então, considerando os resultados que a gente obteve, a nossa análise inicial, a nossa análise qualitativa, ela vai concordar com os nossos resultados quantitativos. O nosso fio de cobre ele vai ter que ser o maior, o nosso fio de ouro vai ter que ser o de comprimento intermediário e o menor fio vai ser exatamente o nosso fio de alumínio. No nosso item D, ele quer saber algumas informações a respeito do ouro. Por exemplo, ele diz que a densidade do ouro, que é dado como sendo a massa do ouro dividido pelo seu volume, é dado como sendo 1,93 vezes 10 elevado a quarta quilogramas por metro cúbico. Ou, a gente também vai imaginar que isso daqui é aproximadamente 19,3 toneladas por metro cúbico. A cotação do ouro atualmente ela vai estar com um valor de R$ 307,34 por grama do ouro. Então, no nosso item B, ele pede que você calcule quanto de massa que você tem de ouro nesse nosso fio aqui, cujo comprimento vai ser de 32,2 metros, e ele quer saber se esse fio ele vai ser muito caro de você conseguir produzir um fio com esse comprimento aqui feito simplesmente de ouro. Então vamos lá, né? Vamos calcular logo aqui qual vai ser a massa do nosso ouro. Então, a gente vai ter aqui a massa do nosso ouro, ela vai ser dada como sendo a densidade do ouro, nesse caso aqui eu vou simplesmente repetir, massa do ouro dividido pelo volume do ouro, vezes o volume de ouro. Ah, professor, isso daqui nada mais lógico, né? O volume cancela com o volume, sobra simplesmente a massa. Só que essa massa dividido pelo volume é exatamente o valor de 1,93 vezes 10 elevado à quarta quilogramas por metro cúbico. Então a gente vai ter aqui massa do ouro dividido pelo volume de ouro. Isso aqui vezes o volume de ouro. Quanto é que vale o volume de ouro, pessoal? Como a gente está trabalhando com um objeto cilíndrico, a gente vai ter aqui o volume de ouro vai ser dado como sendo a área da seção transversal dele, que pode ser escrito dessa forma ou dessa forma aqui,
vezes o comprimento do nosso fio. Nesse caso aqui, o nosso volume vai ser dado como sendo a área, que vai ser dado como sendo π vezes d ao quadrado dividido por 4, vezes o comprimento do nosso fio de ouro. Quando a gente faz as devidas substituições, nós vamos encontrar que a massa de ouro ela vai ter um valor igual a aproximadamente 0,488 quilogramas. Ou a gente também vai ter que a massa do nosso ouro vai ser de aproximadamente 488 gramas. Sabendo que a massa do ouro vai ser de aproximadamente 488 gramas e sabendo que a cotação do ouro é de R$ 307,34 por grama, então a gente pode simplesmente fazer a multiplicação desse valor aqui por 488 gramas e nós vamos ver que esse nosso fio ele vai sair por aproximadamente um valor de R$150 mil. Então, é um valor muito grande para você ter simplesmente um fio de 32,2 metros de comprimento. Por isso que não é utilizado ouro nas fiações de transmissão elétrica da nossa rede residencial ou mesmo das instalações elétricas industriais. Por quê? Porque você consegue geralmente objetos com uma resistividade menor, com resistência menor, com um valor muito mais baixo. Enquanto que aqui a cotação do ouro está saindo a 307,34 reais por grama, se você for substituir esse ouro por cobre, o cobre geralmente ele é vendido, se você for, por exemplo, numa sucata, você consegue comprar o quilo de cobre a R$40. Então, o grama do cobre está saindo aproximadamente 4 centavos. Então, veja a discrepância do valor de 4 centavos para um valor de 307,34 centavos. Então, a gente vai ter que isso daqui resolve o nosso problema e a gente vai ver que, de fato, a gente não tem como fazer instalações industriais com fio utilizando simplesmente ouro.